Boa noite, sou Bernadette Souza, aluna do curso de Viticultura e Enologia da Universidade Católica Paulista. Estou hoje apresentando relativo ao relatório da disciplina de extensão multidisciplinar 10, que é coordenada pela professora Priscila. E o tema é elaboração e análise sensorial de um espumante, e por acaso eu tinha feito um espumante até como um teste experimental, né, com um colega meu, e ele ficou muito bom, eu resolvi já usá-lo. Denominei Saint-Champ, é um rosé da uva Syrah. Esse nome é em homenagem a meu pai, que era dono do sítio e que foi responsável por tudo que nós temos lá. Então, em memória a ele. E também esse Sá, que eu estou usando muito, que é a meu vinhedo é o Samarias, que tem esse nome relativo às senhoras do interior de Minas, né? Então, é a Sá de Samarias, de senhoras mineiras de interior. E o Saint-Champ, meu pai, Sebastião, Chão Fogueteiro, estou fazendo em homenagem a ele, principalmente o espumante, porque ele era importante nas festas, né, as apresentações dele. Então, utilizamos o método Chapenoise, o tradicional, né, que sugere que o espumante tenha uma maior complexidade e longevidade, né. Então, nós fizemos a maceração, a fermentação base, né, com um rosé, né, e foi sugerido, então, com as práticas, o método tradicional de enologia, que a gente usasse ele. E a análise sensorial, ela foi realizada em ambiente controlado, né, sem barulho, sem nada que pudesse interferir no odor e tudo mais, né, preenchendo a ficha que né, identifica o espumante, né, que foi realmente, então, o espumante rosé, Syrah, de Ritápolis, Campo das Vertentes, a região Minas Gerais, e foi colhido em janeiro de 2025. Então, ele está atualmente com 11 meses. Não espumante, né, a preparação do vinho base e tudo mais. Então, nós colhemos em janeiro, fizemos uma maceração pelicular curta, né, no máximo 1 hora, né, evitando que saísse, né, extraísse muito o tanino. Fizemos a vinificação base, né, e colocamos então em tanques de polipropileno com temperatura controlada de 15 graus mais ou menos, preservando o frescor, o aroma dos frutados, né, e o tempo de maturação da base foi em torno de 4 meses nesses tanques, né, sobre as borras, né, para dar um corpo e uma estabilidade melhor ao vinho base. A segunda fermentação, que foi a tomada espumante, né, então o vinho foi adicionado então as leveduras e açúcar, né, e ele é engarrafado, e as garrafas então elas são vedadas com bidule e tampa corona, né, e ficaram empilhadas horizontalmente, né, para a fermentação na própria garrafa, né, o price do mousse, né, e a maturação, a autólise, né, então até agora nós já experimentamos, né, então com menos de 12 meses. O ideal parece que 18 a 24, ele tende a ficar melhor, né? Então, é um período crucial para a autólise, né? Conferindo os aromas de panificação, brioche, uma textura cremosa. Mas com apenas 6 meses, ele já apresentou uma qualidade muito boa. Então, nós fizemos aí depois a remoagem, né? A rotação das garrafas, para depositar as borras, né, no gargalo, e a degola, que foi o congelamento, né, nós fizemos para poder tirar o espumante, né, sem as borras, né? Então foi bem interessante. E aí a ficha de análise dele foi a cor, ele ficou bem rosado, brilhante, límpido, né, com alguns reflexos cobreados, bem interessante. Bem excelente limpidez, com brilho alto, né, ausência de turbidez, né. Apresentava pelagem, né, as bolhas finas, mas ao abrir, né, aquela intensidade de espuma, né, que saiu, que nos confundiu às vezes um pouco.
Quanto ao olfato, a intensidade, eu diria que é média, alta, aromas primários, fruta vermelha, frescas, né? Aromas secundários, a gente nota algumas, assim, parece que tem um pouquinho de fermento, pão tostado, sei lá. E a qualidade, ficou bem complexo. E quanto ao gosto, ataque à doçura, então nós consideramos até seco, né? Um brut. A doçura residual se integra perfeitamente à acidez. O corpo e textura, corpo médio, textura cremosa, sabores confirmando, sabores de frutas vermelhas, e o equilíbrio e acidez boa e refrescante, né? Mas ela é integrada pela suavizada, né? Pela cremosidade da perlagem. A persistência, eu diria média a longa, e a impressão global da qualidade, que é um espumante de muito boa qualidade, que demonstra uma capacidade da Syrah e do método, né, Champenoise no terroir de Minas Gerais, que parece que é bastante interessante, um trunfo, nós diríamos, da inovação do Cerrado. Então, finalizando, né, nós podemos dizer que, apesar de ter sido colhida no verão, ela teve uma qualidade técnica, sensorial, né, visualmente e olfativamente também. Ele demonstra uma tipicidade, complexidade, no paladar um equilíbrio entre a acidez e a característica dessa colheita de verão, né? E o espumante Sachão Rosé valida o potencial do campo das vertentes de Minas Gerais para a produção de espumante, no método tradicional, né, com grande aptidão para a harmonização. Muito obrigada.